Olá, quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mirela Bottino, professora do Rio Educa na TV e represento o quinto ano aqui. Para quem não me conhece, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, eu tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes e estamos gravando aqui do estúdio da Multirio. E para trazer o tema da nossa aula de hoje, eu vou chamar Cauã e Lorena, que são nossos companheiros aqui do quinto ano. Crianças, tragam o tema da nossa aula de hoje, por favor. Nós vamos falar sobre os seres bióticos e abióticos presentes no ecossistema. Professora, que nomes estranhos são esses? Esses bióticos, abióticos, nomes diferentes, né? Calma aí, quinto ano. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar para vocês o significado dessas palavras. E vocês vão ver que não é tão difícil assim. Agora, antes de começar a falarmos sobre os seres bióticos e abióticos, quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Você que está aí lembra o que significa ecossistema? Lembra? Não? Mais ou menos? Fica tranquilo aí, nós vamos explicar para vocês o que é ecossistema para a gente depois continuar o tema da nossa aula. Ecossistema, na verdade, essa palavra ecossistema, ela foi utilizada pela primeira vez em 1935. Se a gente parar para pensar, não é tanto tempo assim não. Aliás, já vou lançar um desafio, hein? Um desafio matemático numa aula de ciências. Calcula aí o ano que nós estamos, menos 1935, para vocês descobrirem quanto tempo é que já existe essa palavra. Agora, voltando para a nossa aula de ciências. Bom, ecossistema, na verdade, foi utilizado para definir, para determinar um espaço, um lugar, onde seres vivos e não vivos interagem no mesmo espaço, entre eles, com um meio, estabelecendo uma relação de autossuficiência, de equilíbrio e de estabilidade. Ou seja, pessoal, ecossistema, na verdade, nada mais é do que um lugar, um espaço, onde os seres interagem entre si e com o meio. E nessa interação existe uma dependência entre um e outro para acontecer esse ecossistema, certo? Bom, você deve estar curioso aí. Professora, até agora você está falando aí de seres vivos, de seres não vivos, falou do ecossistema, mas e o tema da nossa aula, seres bióticos e abióticos? Ah, tá curioso, né? Vou falar para vocês já já, mas antes eu vou mostrar um slide mostrando alguns ecossistemas existentes. Vamos ver comigo? Bom, nesse slide vocês estão observando que existem alguns exemplos de ecossistemas. Nós temos aí um ecossistema totalmente marítimo. A gente tem o fundo do mar em uma das imagens, abaixo a gente tem um terrário. Do outro lado nós temos aí o mar, mas também temos o sol, temos árvores, temos o solo. E tem a representação aí do planeta como se ele tivesse partido, mas mostrando para a gente o que acontece aí no nosso planeta, quanta diversidade existe. E aí nessas imagens a gente consegue ver essa relação entre os seres vivos e não vivos. Você que está aí do outro lado deve estar curioso e se perguntando, professora, você falou de ecossistema, de seres vivos e seres que não possuem vida, mas e cadê os fatores bióticos e abióticos? Simples, a gente está falando deles desde o início da aula. Isso porque os fatores ou seres ou componentes bióticos significa seres vivos. E fatores, componentes ou seres abióticos, com a letra A na frente, significa seres sem vida. Certo? Viu como é fácil? É só uma palavrinha um pouquinho diferente, mas que tem o mesmo significado. Agora, a gente vai falar com mais detalhes sobre esses seres e entender a relação que um tem com o outro. Bom, para começarmos, os seres vivos, que a gente já viu aí, que é a mesma coisa do que fatores bióticos, são aqueles que têm algumas coisas em comum, que a gente já sabe pelo nome que eles são vivos. Mas o que será que eles têm em comum, pessoal? Bom, todo ser vivo, ele é composto por pequenas unidades que dão manutenção à vida, que são as células. Tem uma outra coisa que eles têm em comum também. Os seres vivos, né, os fatores bióticos, todos eles, independente de qual seja, eles passam por um processo de evolução. É o que a gente chama de ciclo da vida, as fases da vida, sabe? Quando cresce, quando nasce, cresce, vai se desenvolvendo, se reproduz ou não, envelhece e morre. Vamos ver isso no slide, essa evolução da vida? Bom, temos aí a evolução das fases da vida.
E a gente tem alguns exemplos. A gente tem exemplo aí de uma árvore que no início, ó, tem poucas folhas, não tem nem flores ainda. Depois, no segundo momento, ela já está florescendo. E, por último, ela já está envelhecida e as flores já caíram. Temos o exemplo do cachorro, que é o mesmo processo. Ele está ali pequenininho, um pouquinho maior e já mais velho. E o exemplo de uma menina, ó, bem pequenininha, e ela vai crescendo ao longo do tempo até chegar na fase idosa. Pessoal, olhando essa imagem aí, vocês conseguem observar que esse processo de evolução das fases da vida, elas acontecem com todas as espécies, né, de seres vivos. Aliás, você já parou para pensar quantas espécies de seres vivos existem no nosso planeta? São muitas, pessoal. É incrível a quantidade de seres vivos no nosso planeta. Talvez a gente nem conheça todos, mas ó, só para a gente parar para pensar um pouquinho. Nós, pessoas, né, nós somos seres vivos. Quem mais? Cachorro, gato, coisas próximas à nossa realidade. Temos também leão, tigre, minhocas, as árvores. Olha quanta coisa viva a gente tem aí envolvendo o nosso dia a dia. Bom, agora que a gente já falou dos fatores bióticos, vamos falar dos abióticos? Então, pessoal, os fatores abióticos são aqueles seres que sem vida, não existe presença de vida nesses seres, mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes, não. Aliás, eles são fundamentais e estão presentes na natureza. Sem eles, a gente não conseguiria sobreviver. E eu vou dar alguns exemplos aí dos fatores abióticos para vocês. O solo, a luz solar, a água, pessoal, que é fundamental para a nossa vida, as rochas, o vento, a própria temperatura são exemplos de fatores abióticos. Então, quando a gente junta os fatores bióticos com os fatores abióticos e existe essa interação, essa relação de dependência, de autossuficiência, de equilíbrio, a gente tem um ecossistema. Agora, pessoal, é importante que vocês saibam que existem vários ecossistemas, como a gente viu lá num dos primeiros slides. Mas também é importante que vocês saibam que os ecossistemas, eles se apresentam em tamanhos diferentes. A gente pode ter um ecossistema muito pequenininho, como, por exemplo, um pequeno lago, onde existe vida, interação entre seres vivos e não vivos naquele local. Mas a gente pode ter também, por exemplo, um ecossistema imenso, como é a floresta amazônica, onde ali acontecem vários tipos de relação estabelecidas entre esses seres. Bom, eu vou mostrar um slide que eu ainda não mostrei para vocês, que é dos fatores bióticos, só para vocês verem alguns exemplos, certo? Vamos lá comigo. Bom, aí a gente tem as árvores, os fungos e as bactérias, que são seres vivos, eles têm células dentro da sua composição do organismo, pessoas e algumas espécies de animais aí para vocês verem. Bom, voltando aqui a falar do ecossistema e dos seres vivos e não vivos, dessa relação que se estabelece entre eles, a gente tem que entender que existe uma relação de dependência. Cada ser vivo ele estabelece uma função dentro do ecossistema. E para eles se manterem vivos, além do que a gente já falou, que eles têm em comum, que é a célula e também as fases da vida, tem outras coisas que os fatores bióticos têm em comum. Todos os seres vivos, eles respiram e precisam se alimentar, precisam de energia para se manter vivo. E como é que se consegue esses alimentos? Dentro da cadeia alimentar, existem os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários e outros consumidores e também os decompositores. Então, existe uma relação de dependência entre eles para eles conseguirem essa energia para se manterem vivos. Só que esse assunto, cadeia alimentar, vai ficar para uma próxima aula de ciências que a gente vai ver por aqui ainda no Rio Educa. Pessoal, agora vocês devem estar se perguntando, por que será que tem algo novo aí nesse cenário? Tivemos algumas mudanças, mas tem uma coisa bem pertinho aqui de mim que eu queria que vocês observassem. Eu trouxe esse vaso da minha casa e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre ele, já que agora vocês sabem o que são fatores bióticos e abióticos. Eu trouxe esse vaso, na verdade essa plantinha aqui é um bambu. E por que eu trouxe ele? Porque ele tem um jarro de vidro. Sendo de vidro, ele é transparente e a gente consegue identificar melhor o que eu quero falar para vocês. Bom, aqui a gente tem fatores bióticos e abióticos presentes. Bom, a gente já sabe que o que respira, o que nasce, o que cresce, né, o que se reproduz ou não e que envelhece e morre, é um ser vivo. Será que essa planta aqui, esse bambu, é um ser vivo? Bom, ele cresceu, ele evoluiu, ele respira, ele produz o seu alimento. Sim,
Esse bambu, o vegetal, uma planta, ele é um ser vivo. O que mais será que é um fator biótico aqui dentro, pessoal? Existem alguns que a gente não deve estar conseguindo ver, mas lá em casa, de vez em quando, umas minhoquinhas, elas começam a andar por aqui. E elas servem aqui para adubar essa terra, que é o quê? Um ser que não possui vida, mas que a gente já sabe que é fundamental. Além da terra, que é um fator abiótico, a gente também tem essas pedrinhas aqui, que são fatores abióticos. Agora, a água, pessoal, é um ser vivo ou sem vida? Bom, a água não respira, ela não precisa se alimentar, certo? Então, ela é um fator abiótico, mas que a gente sabe que é fundamental para que essa planta aqui exista, assim como também é fundamental para que a gente sobreviva. Então, ó, de vez em quando, a gente tem que colocar a água aqui nessa plantinha. Tem uma outra coisa que ela precisa, que é o quê? A luz solar, que é um fator abiótico. Mas aqui no estúdio a gente não tem essa luz. Mas lá em casa eu sempre procuro colocar ela ali para pegar um solzinho. Bom, se vocês não conseguiram ver bem aí o que a gente acabou de falar, nessa planta que eu trouxe, no bambu, eu vou apresentar no slide para vocês verem. Olha aí comigo. Ó, eu tirei a foto do bambu, coloquei uma lupa ali para ver se a gente conseguia ver a minhoca, mas não dá, né, pessoal? Então, vamos ver o que a gente consegue a olho nu. A gente está observando aí o bambu, né, a planta, as pedras e a terra. A planta é um fator biótico, as pedras abiótico, a terra abiótico também. E aí, pessoal, tranquilo? Agora vocês conseguem identificar, ver essa diferença entre fatores bióticos e abióticos? Eu espero que tenha ficado fácil para vocês. Agora já sabe, biótico, seres vivos, abiótico, seres sem vida. E para eu seguir minha vida, encerrar essa aula, eu vou deixar um desafio para o quinto, que é um desafio bem bacana, parecido com esse aqui da plantinha que eu fiz e apresentei no slide para vocês. Eu queria que vocês olhassem na casa de vocês, ou na casa do vizinho, na rua, observem quais são os fatores bióticos e abióticos próximos a vocês. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ou fotografar ou fazer um desenho no caderno de vocês, identificando o que tem ali de presente de bióticos e abióticos. Por exemplo, o jardim próximo à sua casa. O que você consegue identificar ali de biótico? As plantas, flores. E abiótico? A terra, professor, as pedras, a luz solar. Muito bem, então o desafio vai ser concluído. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais comigo nessa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, fiquem bem e se cuidem, quinto ano. Tchau!